Você já imaginou pagar o preço de um computador topo de linha apenas para colocar um videogame na sala? Durante décadas, os consoles foram vendidos como a alternativa mais acessível para quem queria jogar com alta qualidade sem precisar investir em um PC caro. Mas esse modelo de negócios pode estar prestes a enfrentar sua maior crise desde o nascimento da indústria moderna dos videogames. Se as tendências atuais continuarem, o PlayStation 6 poderá se tornar o console mais caro da história da Sony, não apenas por estratégia comercial, mas porque o próprio custo de fabricação atingiu níveis inéditos. Estimativas de analistas da indústria indicam que o custo bruto dos principais componentes necessários para um console de nova geração já se aproxima de $960 americanos, antes mesmo de serem adicionadas despesas com pesquisa e desenvolvimento, montagem, refrigeração, embalagem, transporte, marketing, distribuição, garantia, impostos e a margem de lucro dos varejistas. Em outras palavras, esse valor representa apenas o início da conta. Quando todos os custos da cadeia produtiva são considerados, o preço necessário para tornar o projeto financeiramente sustentável pode subir significativamente. O mais curioso é que essa escalada de custos não começou dentro da indústria dos videogames. Ela nasceu em outro setor que atualmente movimenta trilhões de dólares: a inteligência artificial. Nos últimos anos, empresas como OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Amazon, Nvidia e inúmeras startups iniciaram uma corrida tecnológica sem precedentes para desenvolver modelos de IA cada vez maiores. Esses sistemas exigem uma infraestrutura computacional gigantesca, composta por milhões de processadores de alto desempenho, enormes quantidades de memória e centros de dados espalhados pelo mundo. Cada novo modelo de linguagem, sistema de geração de imagens ou plataforma de IA consome uma quantidade extraordinária de hardware especializado. Essa explosão na demanda criou um efeito dominó sobre toda a cadeia global de semicondutores. Memórias GDDR, chips, DRAM, memórias NAND flash utilizadas em SSDs, wafers de silício e diversos componentes eletrônicos passaram a disputar espaço entre diferentes indústrias. O mesmo tipo de memória de altíssima velocidade utilizado em placas gráficas para IA também é empregado em consoles modernos. Da mesma forma, SSDs de alta performance deixaram de atender apenas computadores gamers para abastecer gigantescos data centers de inteligência artificial. O resultado foi uma pressão crescente sobre preços, capacidade de produção e disponibilidade desses componentes. Fabricantes como Samsung, SK, Hynix e Micron passaram a priorizar linhas de produção voltadas para memórias de maior valor agregado destinadas ao mercado de IA, onde as margens de lucro costumam ser muito superiores às obtidas com produtos para eletrônicos de consumo. Em um mercado regido pela oferta e demanda, isso significa que empresas como Sony, Microsoft e Nintendo passaram a disputar componentes com algumas das companhias mais valiosas do planeta. Pouca gente percebe, mas o preço de um console nunca dependeu apenas da indústria dos videogames. Ele sempre refletiu o estado da economia global. Crise de transporte marítimo, pandemias, conflitos geopolíticos, tarifas comerciais e até desastres naturais podem afetar diretamente o custo de produção de um videogame. Durante a pandemia de COVID-19, por exemplo, a escassez mundial de semicondutores provocou atrasos na fabricação de automóveis, computadores, placas de vídeo, smartphones e consoles. O PlayStation 5 tornou-se tão difícil de encontrar que, em muitos países, passou anos sendo vendido por cambistas muito acima do preço oficial. Mas existe uma diferença importante entre aquela crise e a atual. A escassez provocada pela pandemia era considerada temporária. Já a explosão da inteligência artificial parece representar uma mudança estrutural. A demanda por chips de alto desempenho continua crescendo ano após ano, impulsionada por investimentos bilionários em infraestrutura computacional. Analistas acreditam que essa pressão poderá durar toda a próxima década, tornando componentes avançados permanentemente mais caros do que eram alguns anos atrás. Historicamente, Sony, Microsoft e Nintendo sempre utilizaram uma estratégia bastante peculiar para popularizar seus consoles. Em vez de buscar lucro imediato com a venda do hardware, muitas vezes aceitavam vender cada unidade com prejuízo durante os primeiros anos do ciclo de vida. A lógica era simples. Quanto mais consoles nas casas dos consumidores, maior seria a venda futura de jogos, acessórios, assinaturas online e licenças cobradas das desenvolvedoras. Em outras palavras, o videogame funcionava como uma porta de entrada para um ecossistema extremamente lucrativo. Essa estratégia foi utilizada em diferentes gerações. O PlayStation 3, por exemplo, tornou-se famoso por seu elevado custo de fabricação. Estimativas da época apontavam que a Sony perdia centenas de dólares em algumas unidades vendidas nos primeiros meses após o lançamento, apostando que recuperaria esse investimento ao longo dos anos por meio da PlayStation Network, royalties sobre jogos e vendas digitais. Entretanto, o cenário atual é muito diferente. A Sony já sinalizou em apresentações para investidores que pretende adotar uma postura mais disciplinada em relação à lucratividade do hardware. Em vez de assumir grandes prejuízos esperando recuperá-los futuramente, a empresa demonstra interesse em reduzir ou até eliminar esse subsídio logo no lançamento. Essa mudança pode representar uma das maiores transformações econômicas da história dos consoles. Se o custo de fabricação realmente permanecer próximo de
$960, um preço de venda entre $900 e $1.100 deixaria de parecer impossível, especialmente considerando despesas adicionais e margens comerciais. Em muitos mercados, como o brasileiro, onde impostos, custos logísticos e variações cambiais elevam ainda mais os preços, isso poderia significar um console ultrapassando facilmente a faixa dos 8.000 a 10.000 RIAS, dependendo da cotação do dólar e da política tributária vigente. Esse cenário levanta uma pergunta que poucos imaginavam fazer há alguns anos. Será que os consoles continuarão sendo a opção mais barata para jogar? Durante décadas, a principal vantagem do PlayStation, do Xbox e de outros consoles sempre foi oferecer desempenho elevado por um preço significativamente inferior ao de um computador gamer equivalente. Porém, à medida que o preço do hardware sobe, essa diferença começa a diminuir. Se um consumidor precisar investir uma quantia próxima à de um computador de alto desempenho, talvez passe a considerar um PC, que além dos jogos também serve para trabalho, estudos, criação de conteúdo e inúmeras outras tarefas. Ao mesmo tempo, outra transformação silenciosa acontece no mercado. Serviços de jogos em nuvem, assinaturas digitais e plataformas que permitem jogar remotamente continuam evoluindo. Empresas como Microsoft, Nvidia e Amazon apostam que parte dos jogadores poderá abandonar completamente o hardware local no futuro, acessando jogos diretamente pela internet através de servidores extremamente poderosos. Caso essa tecnologia alcance qualidade suficiente e conexões rápidas se tornem mais comuns, o próprio conceito tradicional de console poderá ser desafiado. Ainda assim, prever o futuro exige cautela. O custo final do PlayStation 6 dependerá de inúmeros fatores que ainda podem mudar até seu lançamento, incluindo avanços na fabricação de chips, oscilações cambiais, capacidade de produção das fundições, evolução do mercado de IA e, principalmente, a estratégia comercial que a Sony decidir adotar. Estimativas atuais sobre custos de componentes ajudam a ilustrar a pressão econômica enfrentada pela indústria, mas não representam necessariamente o preço oficial que será anunciado ao consumidor. Independentemente do valor final, uma coisa parece cada vez mais evidente. O PlayStation 6 poderá simbolizar o início de uma nova era para os videogames. Pela primeira vez em décadas, o maior desafio para os fabricantes talvez não seja oferecer gráficos mais realistas ou processadores mais rápidos, mas convencer os consumidores de que um console continua sendo um investimento acessível. Se a inteligência artificial continuar absorvendo boa parte da produção mundial de semicondutores, o futuro dos videogames poderá ser definido não apenas pelos estúdios que criam os jogos, mas também pelos data centers que treinam as máquinas do amanhã. Segue uma versão mais longa, aprofundada e contextualizada para dar continuidade ao texto. Esse cenário cria um dos maiores dilemas da história da indústria dos videogames. De um lado, está uma Sony pressionada por investidores, pelo aumento contínuo dos custos de produção e por uma cadeia global de suprimentos cada vez mais cara e imprevisível. Do outro, estão milhões de consumidores que já demonstram sinais claros de esgotamento diante da escalada dos preços. Nos últimos anos, praticamente tudo ficou mais caro. Consoles, jogos, controles, serviços de assinatura e até acessórios básicos. O resultado é um mercado que parece ter atingido um ponto crítico, em que cada novo reajuste reduz o número de pessoas capazes ou dispostas a acompanhar a evolução tecnológica. Esse problema vai muito além do PlayStation. Historicamente, a indústria dos consoles sempre viveu de um delicado equilíbrio entre acessibilidade e inovação tecnológica. Desde a década de 1980, empresas como Nintendo, Sega, Sony e Microsoft compreenderam que o verdadeiro dinheiro nunca estava apenas na venda do hardware. O console era, na prática, um investimento de longo prazo. Quanto maior a base instalada de jogadores, maior seria a venda de jogos, assinaturas online, expansões, microtransações, acessórios e licenças cobradas das desenvolvedoras. Foi esse modelo que permitiu transformar o PlayStation em um dos maiores ecossistemas de entretenimento do planeta. Mas essa lógica começa a apresentar sinais de desgaste. A cada geração, o salto tecnológico torna-se exponencialmente mais caro. Produzir um console moderno já não significa apenas montar um processador e uma placa gráfica. Hoje é necessário incorporar unidades de processamento para inteligência artificial, sistemas extremamente rápidos de armazenamento SSD, memórias de altíssima velocidade, chips personalizados, soluções avançadas de resfriamento, controle sofisticado de consumo energético e arquiteturas desenvolvidas especificamente para gráficos em resolução 4K e, futuramente, 8K. Cada pequeno avanço técnico exige investimentos bilionários em pesquisa, engenharia e fabricação. Existe ainda um fator histórico pouco lembrado. Durante as primeiras gerações de videogames, os saltos tecnológicos eram relativamente baratos. Passar de 8 para 16 bits ou de gráficos bidimensionais para tridimensionais representava uma revolução perceptível para o consumidor, mas o custo de fabricação ainda permanecia dentro de limites administráveis. Hoje, entretanto, a chamada Lei de Moore, que durante décadas garantiu chips cada vez mais poderosos e baratos, desacelerou significativamente. A miniaturização dos transistores aproxima-se de limites físicos extremamente complexos, tornando cada nova geração de semicondutores muito mais cara do que a anterior. Em outras palavras,
palavras, obter ganhos relativamente modestos de desempenho custa bilhões de dólares em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o contexto econômico global mudou profundamente. Durante boa parte da história dos videogames, fabricantes disputavam componentes, principalmente com empresas de computadores e smartphones. Agora, competem também com gigantes da inteligência artificial que investem dezenas de bilhões de dólares por ano em infraestrutura computacional. Empresas como Microsoft, Google, Meta, Amazon, OpenAI e inúmeras outras compram chips, memórias e sistemas de armazenamento em volumes gigantescos para equipar seus data centers. Para os fabricantes de semicondutores, atender esse mercado corporativo costuma ser muito mais lucrativo do que produzir componentes destinados ao consumidor final. Isso cria um efeito em cascata. Quanto maior a demanda por hardware para IA, menor tende a ser a oferta disponível para produtos eletrônicos tradicionais. E quando a oferta diminui enquanto a procura aumenta, os preços inevitavelmente sobem. Trata-se de um princípio econômico básico que está afetando não apenas os videogames, mas também computadores, servidores, placas gráficas e diversos outros setores da tecnologia. A Sony, portanto, encontra-se em uma posição extremamente delicada. Se decidir repetir a estratégia adotada em gerações anteriores e vender milhões de consoles com prejuízo, poderá comprometer sua rentabilidade justamente em um momento em que investidores exigem resultados cada vez mais consistentes. Empresas de capital aberto vivem sob intensa pressão do mercado financeiro, e prejuízos prolongados costumam provocar quedas nas ações, redução da confiança dos investidores e dificuldades para financiar projetos futuros. Isso significa menos recursos para pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias, aquisição de estúdios e produção de jogos exclusivos. Por outro lado, existe um risco talvez ainda maior: cobrar o preço real necessário para compensar todos esses custos. Caso o PlayStation 6 seja lançado por algo próximo de 900, 1.000 ou até 1.100 dólares, dependendo da configuração, ele poderá ultrapassar uma barreira psicológica extremamente importante para o consumidor. Historicamente, especialistas em comportamento do consumo mostram que determinados valores funcionam como verdadeiros pontos de ruptura. Saltar de 500 para 700 dólares já altera significativamente a percepção de valor. Ultrapassar a casa dos 1.000 dólares coloca o console em uma categoria normalmente associada a computadores profissionais, smartphones premium ou equipamentos de trabalho, e não mais a um produto de entretenimento doméstico. Esse fenômeno pode provocar mudanças profundas no comportamento dos jogadores. Em vez de trocar de console automaticamente a cada nova geração, muitas pessoas poderão prolongar o uso do hardware atual por mais 4, 5 ou até 6 anos. Outras talvez optem por migrar definitivamente para o computador, que apesar do investimento inicial mais elevado, oferece múltiplas funções além dos jogos, como trabalho, estudos, programação, edição de vídeo, inteligência artificial e criação de conteúdo. Há ainda aqueles que poderão simplesmente abandonar o hobby ou reduzir drasticamente seus gastos com lançamentos. Essa possibilidade ganha força porque a própria indústria mudou. No passado, mudar de plataforma significava perder praticamente toda a sua biblioteca de jogos. Hoje, com bibliotecas digitais, jogos multiplataforma, salvamentos em nuvem e serviços por assinatura, essa transição tornou-se muito menos traumática. O chamado efeito prisão, que mantinha consumidores presos a um único ecossistema durante décadas, enfraqueceu consideravelmente. Existe ainda uma consequência pouco discutida: o impacto sobre os próprios estúdios de desenvolvimento. Se consoles muito caros venderem menos unidades, a base instalada de jogadores também crescerá mais lentamente. Uma base menor significa menos consumidores comprando jogos, o que reduz o potencial de faturamento das desenvolvedoras. Como consequência, projetos cada vez mais caros podem tornar-se financeiramente inviáveis. Nos últimos anos, grandes produções já ultrapassaram facilmente orçamentos de 200 a 300 milhões de dólares, aproximando-se dos custos das maiores superproduções de Hollywood. Se houver menos jogadores para comprar esses títulos, os riscos financeiros aumentam exponencialmente. É por isso que alguns analistas acreditam que a próxima geração poderá marcar o início de uma mudança estrutural na indústria. Em vez de depender exclusivamente da venda de hardware, empresas podem acelerar investimentos em jogos na nuvem, assinaturas, streaming, inteligência artificial aplicada ao desenvolvimento e integração entre diferentes dispositivos. O console talvez deixe de ser o centro absoluto do ecossistema para se tornar apenas uma das portas de entrada para uma plataforma muito maior. No fim das contas, a grande discussão talvez nem seja sobre o preço do PlayStation 6. A verdadeira questão é saber quanto estamos dispostos a pagar pela busca incessante do realismo gráfico. Durante décadas, cada geração prometeu mundos maiores, texturas mais detalhadas, iluminação mais realista e personagens cada vez mais próximos da realidade. Mas será que esses avanços continuam justificando aumentos tão expressivos nos custos? Ou chegamos ao ponto em que a evolução tecnológica começa a oferecer retornos cada vez menores para um investimento cada vez maior? Talvez estejamos assistindo ao fim de uma era. Durante quase 50 anos, o console de videogame foi concebido como um aparelho relativamente acessível, capaz de levar tecnologia de ponta para milhões de salas de estar ao redor do mundo. Agora,
Agora, pela primeira vez, esse modelo econômico parece seriamente ameaçado por forças muito maiores do que a própria indústria dos jogos. A corrida global pela inteligência artificial, a crescente complexidade dos semicondutores e uma economia em que o poder computacional se tornou um dos ativos mais valiosos do planeta. A pergunta que permanece é inevitável. Se o PlayStation 6 realmente chegar ao mercado custando cerca de $1.000, você enxergará esse valor como um investimento justificável em entretenimento de última geração ou acreditará que a indústria finalmente cruzou a linha do que o consumidor médio está disposto a pagar?